Tema de hoje, discriminantes putativas. Para você aqui do Penal Mais Fácil, vamos trazer essa matéria de modo mais fácil. Inclusive, ao final, vamos fazer um gatilho mental com uma frase para você lembrar de tudo que foi dito aqui. Pessoal, discriminantes putativas. Primeiramente, o que são discriminantes? Discriminante é sinônimo de causa excludente da ilicitude. As causas excludentes da ilicitude estão previstas ali no artigo 23 do Código Penal. São elas legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de um dever legal e exercício regular de um direito. Essas são as discriminantes, causas excludentes da ilicitude. Mas aqui nós vamos falar das discriminantes putativas. Putativa é algo imaginário, ou seja, algo que se supõe ser, mas que na realidade não é. Então, aqui a primeira coisa que você precisa saber é que nas discriminantes putativas, elas somente são discriminantes, ou seja, causas excludentes da ilicitude, na imaginação do agente. Ou seja, discriminantes putativas nunca vão excluir a ilicitude. Elas poderão excluir o fato típico, como veremos, ou a culpabilidade. Todos sabemos que o crime para a teoria tripartite é considerado fato típico, ilícito e culpável. Então, quando falamos em discriminantes putativas, nós estamos falando de erros. Erros quanto aos pressupostos fáticos, erros quanto à existência dessa causa excludente da ilicitude, ou um erro quanto a um limite dessa causa excludente da ilicitude. Nesses três erros, nós teremos duas possibilidades de resultado. Teremos ou um erro de tipo permissivo ou um erro de proibição indireto. Vamos trabalhar com os exemplos para você entender melhor. Como dito no início, discriminantes putativas podem ensejar três tipos de erro. Falando do primeiro deles, erro quanto aos pressupostos fáticos. Quando trabalhamos com o erro na discriminante putativa quanto aos pressupostos fáticos, ou seja, um erro quanto ao fato, vamos trabalhar com exemplo para você entender melhor. Aqui vamos trabalhar com exemplo de Beth. Nada por acaso, pessoal. Beth, para você relembrar que estamos falando de um caso de erro de tipo. Inclusive, esse erro de tipo aqui, ele é chamado de erro de tipo permissivo, porque é um erro que recai sobre as causas excludentes da ilicitude. Vamos trabalhar com exemplo. Beth, encontrando sua inimiga capital, que tinha prometido que a próxima vez que encontrasse Beth iria matá-la, vê a sua inimiga colocando a mão à cintura. Beth acredita que ela irá sacar uma arma para matá-la. Então ela se adianta e a mata primeiro. Quando foi verificado que, na verdade, o que a sua inimiga iria fazer era simplesmente tirar um maço de cigarros. Ela não estava sequer armada. Então aqui temos um erro quanto aos pressupostos fáticos. Porque o que se imagina não é o que acontece de fato. O que se imagina não é o que acontece de fato. Ou seja, um erro quanto aos pressupostos fáticos. Nesse caso, temos um exemplo de erro de tipo permissivo, que, se for inevitável, excluirá dolo e culpa e, por consequência, a conduta que está dentro do fato típico. Se for um erro de tipo evitável, teremos a exclusão do dolo e permitimos a punição por culpa se prevista essa modalidade de punição no ordenamento jurídico. Teremos, inclusive, no erro de tipo evitável, a chamada culpa imprópria, também chamada por equiparação, por assimilação ou por extensão, que é a culpa que, na verdade, é punida a título de culpa por razões de política criminal, porque, na verdade, a conduta foi dolosa, esse exemplo de Beth, mas, por razões de política criminal, é punido a título de culpa. Mas o que precisamos saber para discriminantes putativos, porque aí já é assunto de erro de tipo que vale a pena você se aprofundar, é que na discriminante putativa,
Ensejamos 3 tipos de erro, quanto aos pressupostos fáticos, quanto à existência ou limite da discriminante. No primeiro exemplo, que é o exemplo de Beth, um erro quanto aos pressupostos fáticos, que o que ela imaginava não era o que estava acontecendo de fato. Temos um erro de tipo permissivo, que excluiremos dolo e culpa, se esse erro for inevitável, por consequência a conduta que está dentro do fato típico. Vamos para os outros 2 casos. O erro quanto à existência ou limite da discriminante. E aqui vamos também trabalhar com o nome do agente para remetermos ao resultado que ele vai ocasionar. PEP, erro de proibição indireto. Nesses exemplos que vamos trabalhar, teremos hipótese de erro de proibição indireto. Aqui, erro de tipo permissivo, erro quanto aos pressupostos fáticos. Aqui, erro quanto à existência ou erro quanto ao limite da discriminante. Vamos lá para os exemplos. Pepe, chegando em casa, encontra sua esposa tendo relações sexuais com a amante. Ele acredita que existe a legítima defesa da honra e, portanto, mata ambos. Nesse caso, não havia um erro quanto aos pressupostos fáticos, porque o que Pepe imaginava era o que estava acontecendo de fato. Estava levando Gaia, né? O que ele erra é que ele acredita que existe uma causa excludente da licitude, uma discriminante. Então, o erro é quanto à existência da discriminante. Então, ocasionado um erro de proibição indireto. Outro exemplo, para falarmos do limite. O mesmo Pepe, saindo de lá, andando na calçada, é vítima de um assalto. Como ele estava armado, consegue imobilizar o agente, só que em vez de chamar a polícia, ele decide matar o agente. Nesse caso, no início, ele agiu em legítima defesa, mas se excedeu, passou do limite. Então temos também um exemplo de erro quanto ao limite da causa excludente da ilicitude, que nesse caso será gerado um erro de proibição indireto. Aqui o que Pepe pensa é o seguinte: ué, é crime? Ele acredita que sua conduta não é uma conduta criminosa. Ele acredita estar autorizado a agir daquele modo. No erro de proibição indireto, então, se for considerado inevitável, teremos a exclusão da culpabilidade, pois atingida estará a potencial consciência da ilicitude, que é um dos elementos da culpabilidade. Se for considerado evitável, teremos a diminuição da pena de 1/6 a 1/3. Da mesma forma que eu disse aqui, vale a pena você se aprofundar um pouco em erro de tipo e erro de proibição, mas essas são as consequências. O que precisamos saber para falar das discriminantes são as consequências do erro. Se for um erro quanto aos pressupostos fáticos, em que se imagina uma coisa e acontece outra, teremos um erro de tipo permissivo. Se for um erro quanto à existência ou limite da causa excludente da ilicitude, em que se acredita que a sua conduta não é criminosa, teremos um caso de erro de proibição indireto. Outro detalhe para você não errar nada sobre esse assunto é trabalhar com os sinônimos, pois o erro de proibição indireto, ele também é chamado de erro permissivo e também erro de permissão. Olha o tanto que se aproxima do primeiro, pessoal. Erro permissivo. Aqui, erro de tipo permissivo. O examinador, muitas vezes, nas questões, traz um pelo conceito do outro, trabalhando com os sinônimos. E para fecharmos mesmo, você tem que saber que tudo que foi dito aqui foi com base na teoria limitada da culpabilidade, que a doutrina majoritária aceita como adotada no Brasil, em que temos as discriminantes putativas ensejando a exclusão do fato típico, se for um erro quanto aos pressupostos fáticos, ou a exclusão da culpabilidade, se for um erro quanto à existência ou limite da discriminante. A única diferença para a teoria normativa pura, também chamada de extremada, é que, para ela,
tanto o erro quanto aos pressupostos fáticos, quanto o erro quanto à existência ou limite da discriminante vão ensejar erro de proibição indireto. Essa é a única diferença. Creio que você, tendo essas informações, não erra mais nada sobre esse assunto. E como prometido, vamos trazer uma frase para te trazer à memória tudo que foi dito aqui. A frase é: puta nunca está no meio, está no fel. Isso porque discriminante putativa nunca está no meio. Ou seja, o que temos no meio? Ilicitude, pois o crime é fato típico, lícito e culpável. Nunca está no meio, ou seja, ela nunca vai excluir a ilicitude. Ela pode excluir, se for um erro quanto ao pressuposto fático, o fato típico, se for um erro de tipo permissivo inevitável, ou ela pode excluir a culpabilidade, se for um erro de proibição indireto e inevitável. Creio que fechando dessa forma e lembrando que isso é com base na teoria limitada da culpabilidade e lembrando dos sinônimos para não escorregar em nenhuma casca de banana ali do examinador, para trazer uma brincadeira com os sinônimos, você não erra mais nada sobre esse assunto, pessoal. É isso aí, espero ter trazido a matéria de uma forma simples para você não errar mais. Um abraço!